A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Hoje eu quero estar trazendo mais uma reflexão que me chamou muita atenção, falou muito comigo, falou com muitas pessoas. Eu resolvi estar gravando um vídeo, reforçando, comentando um pouco mais sobre esta reflexão. Deus, ele cuida tão bem de nós que às vezes nós contemplamos o agir dele nas nossas vidas assim, de uma forma tão maravilhosa que a nossa fé ela se renova a cada dia. Aqui no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo de número 10 e 22, diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Jesus. Eu quero falar hoje sobre o preço da chamada. O preço da chamada. O chamado ele traz lágrimas. O chamado ele traz calúnia. O chamado ele traz lágrimas, porque Deus ele prova a gente, Deus ele nos prova. E a Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então o chamado ele traz lágrimas. O chamado ele traz calúnia, Quando você começa a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, você desperta no coração de outras pessoas o sentimento de inveja. Pessoas que querem fazer o que você faz, mas não tem coragem, não tem ânimo, porque capacidade todos têm. E quando vê você fazendo o que eles queriam fazer, eles acham ruim. É igual aquela parábola do filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai. Às vezes o irmão, ele fica com inveja, fica com ciúmes ao ver o que o pai tem feito, pelo aquele irmão que voltou. E então a chamada ela traz calúnia, a chamada traz guerra, Pessoas viram a cara para você, guerra na família, guerra de todos os aspectos, para tentar nos abater a fé, para tentar nos desanimar, para tentar fazer a gente desistir. Mas Paulo diz: eu me alegro nas minhas tristezas, eu me alegro nas minhas fraquezas, me alegro nas provações, me alegro nas pelejas, porque é ali que Deus me aperfeiçoa. Então, essas aflições vêm, é o preço da chamada. Isso acontece nas nossas vidas, não é para bater a nossa fé, não é para nos destruir, para nos matar, pelo contrário, para nos fazer chegar mais perto de Deus, porque é em Cristo que nós alcançamos o descanso das nossas almas. É em Cristo que alcançamos o refrigério, o consolo, o conforto. Então Deus permite essas coisas acontecer para cumprir aquela palavra: maldito o homem que confia no homem, E a Bíblia fala: olhai somente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então o chamado ele traz conflitos, Deus começa a te abençoar, Deus começa a te usar, Deus começa a fazer obras na tua vida. Ele traz conflitos. O chamado traz desânimo, mas com a graça de Deus nós vencemos esse desânimo. Que a Bíblia fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e a cada dia que possamos estar cheios do Espírito Santo. O chamado traz solidão, porque quando você começa a se dedicar na obra de Deus, na vontade de Deus, no seu chamado, muitas pessoas se afastam de você. E às vezes a solidão ela não vem para te matar, pelo contrário. Quando você está ali só, é o momento que Deus se aproxima de você, você se aproxima de Deus, e o importante ali naquele momento é a sua comunhão com Deus, a amizade do homem Deus. Então a solidão ela é necessária na vida do homem.
de uma pessoa que tem um chamado. Porque quanto mais você está perto de Deus, mais você ouve a voz de Deus. E quem tem chamado tem que ouvir a voz de Deus. Tem que ouvir a voz do Senhor. Tem que ouvir as instruções do Senhor. Deus chamou Moisés, falou com ele através de um sarçal. A partir do momento Deus começou a falar com Moisés, porque Moisés ouviu a voz de Deus ali naquela planta e Moisés começou a ser amigo de Deus, ter intimidade com Deus, aí um falava com o outro, né? Ele começou a se dedicar ao seu chamado, ele ouviu e falou, então tá bom, Senhor, e começou a pagar o preço pelo chamado. O chamado ele traz desprezo. Isso acontece, desprezo, pessoas te desprezam. Às vezes você fica ali no cantinho, você se sente desprezado. Parece que ninguém te vê, parece que você você está transparente. Mas isso acontece, isso é o preço do chamado. O chamado ele traz cobranças, porque às vezes nós precisamos melhorar dia por dia. Nós nos sentimos cobrados. Eu poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor, eu poderia ter falado mais, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter jejuado mais. Então o chamado ele traz cobrança. É importante, porque é a cobrança de Deus que nos faz a cada dia nos aperfeiçoarmos na presença de Deus. O chamado traz responsabilidades. Responsabilidade de falar não o que queremos, não da forma que queremos, de falar o que Deus quer. O chamado traz responsabilidade, a responsabilidade de estudar a Bíblia, a responsabilidade de orar mais, a responsabilidade de buscar mais ao Deus, para você apresentar a Deus, como diz a palavra do Senhor, apresentar-te, pois a Deus aprovado. Aprovado por quem? Pelo homem? Não, aprovado por Deus. Apresentai a Deus como aprovado, como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade, que não tem de se envergonhar. Então o chamado ele traz responsabilidade. O chamado ele traz estresse, traz estresse, porque às vezes você tem aquela visão espiritual e você vê as pessoas se perdendo, você vê as pessoas fazendo a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira. As pessoas têm oportunidades grandes de fazer muito mais, mas leva a obra de Deus de qualquer maneira, relaxadamente. A gente se estressa, também a gente se estressa também pelo peso da chamada. O chamado ele faz nos pensar em desistir. Glória a Jesus. O chamado ele traz perdas. Muitas pessoas ali se dedicam ao chamado. Às vezes um cônjuge, né? Acaba abandonando. Mas a pessoa que valoriza a chamada, ela permanece firme, porque a palavra do Senhor fala que bem-aventurado é aquele que perseverar até o fim. O chamado ele traz traições, como trouxe, né? Judas traiu Jesus e também muitas outras coisas. O chamado ele traz perseguições. Você começa a se dedicar, as pessoas começam a te perseguir. A pessoa começa a olhar para você assim de forma diferente, como os fariseus perseguiam Jesus, tentando a todo momento que Jesus tropeçasse. Começou a perseguir Daniel, porque Daniel ele se sobressaía. Daniel ele era um homem diferente. Então a diferença gera inveja e a inveja gera perseguição. O chamado faz o profeta se esconder. Isso é verdade. Aconteceu com Elias. Elias ficou com medo de Jezabel e se escondeu na caverna. E Deus veio e falou com Elias. O chamado ele faz o profeta ter medo. Às vezes Deus coloca no nosso coração uma palavra muito forte, a gente teme em falar. E muitas outras coisas também, que só quem tem chamado sabe o que eu estou falando. O chamado faz o profeta orar mais. Isso é verdade, porque às vezes nos sentimos cobrados e a cada dia temos a preocupação, a responsabilidade de fazer com excelência a obra de Deus. Então nós
desejamos orar mais, buscar mais, porque nos sentimos incapazes de tal chamado que Deus tem nas nossas vidas. Então nós buscamos a capacidade, buscamos a cada dia nos aperfeiçoar, nos encher da presença de Deus. Então a chamada faz nós orarmos mais. O chamado também nos faz jejuar mais. Porque o jejum é o quebrantamento da carne. Então quanto menos de nós tiver em nós mesmos, mais de Deus. E quanto mais de nós tiver, mais de Deus. Então o jejum serve para o quebrantamento, para a pessoa se humilhar diante de Deus, para a pessoa se aquebrantar, o coração se aquebrantar diante do Senhor. O chamado nos faz ler mais a Bíblia, porque nós começamos a nos dedicar, começamos a estudar mais, porque queremos apresentar uma exposição bíblica coerente, que vai trazer um despertamento maior na vida das pessoas, quando você tem ali a segurança, a autoridade da palavra, quando você prega com confiança, tendo a confiança de que você tem ali o manuseio perfeito da palavra de Deus. E o chamado nos faz ser mais íntimos da divindade, ser mais íntimos de Deus, que nós começamos a falar com Deus, como Moisés e os demais apóstolos e profetas falavam com Deus ali e procuravam auxílio de Deus como um amigo, dizendo: Deus, eu preciso aprender mais, eu preciso me achegar mais de Ti. E quem tem chamado é importante ter a amizade com o seu Senhor, porque como você vai falar daquele que você não tem intimidade com ele, que você não conhece, que você não sabe falar dele, você não sabe da personalidade dele, o que ele gosta, Então é importante nós sermos mais íntimos dele, mais íntimo de Deus. O chamado nos faz muito mais que vencedores, porque às vezes em aprovação e nós perseveramos, alcançamos muitas vitórias, muitas conquistas, muitas maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. O chamado, ou seja, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então, Deus permite nós passarmos por essas inúmeras coisas que eu falei aí, para nós nos colocar diante de Deus como vaso de barro, para que a excelência seja de Deus, o poder seja de Deus e não de nós. Deus nos usa, nós oramos, Deus cura, oramos, Deus liberta, oramos, Deus faz maravilhas, mas só que Deus permite essas coisas acontecer para reconhecermos que o poder é dele e não nosso, para não nos exaltarmos, não nos orgulharmos. Paulo diz que se eu prego o Evangelho de Cristo, não tenho que me gloriar, porque é uma obrigação que eu tenho. E ai de mim se eu não pregar. Então, é a responsabilidade que Paulo tinha com o chamado. E em outras palavras, Jesus, quando ele enviou os 12 para pregar, para ministrar, eles fizeram a obra do Senhor, e eles voltaram felizes dizendo: Mestre, nos alegramos porque em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilha. E Jesus olhou para eles e falou: ei, não vos alegrei por isso, antes vos alegrai pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Então, aleluias, glória a Deus. Deus, ele permite essas coisas acontecer para que o sentimento que brotou no coração de Lúcifer não brote nos nossos corações. O sentimento de orgulho, de soberba, de acharmos que somos melhor do que todo mundo, porque temos a chamada, porque temos os dons, porque temos sabedoria de Deus, porque temos conhecimento da palavra de Deus. E Deus, ele permite essas coisas acontecer para não nos ensoberbecermos, para não nos tornarmos, o nosso coração não se tornar como o coração de Lúcifer. Antes de destruir, de desistir, ou seja, antes de desistir, lembre-se de quantos estão de pé por uma palavra ou atitude sua. Isso é importante. Antes de você pensar em desistir, lembre-se de que, por mais que você passe por aflição, passe por dificuldade, sempre
aquelas palavras, ou seja, as suas lágrimas, o seu esforço, o seu suor gerou vida em alguém. O seu esforço, a sua dedicação gerou vida em alguém. Quantas vidas foram alcançadas pelo seu ministério, pela sua chamada? Então não desista, porque ainda tem muitas pessoas que Deus vai alcançar através de você. O seu propósito é para ganhar almas. Que possamos olhar para o alto, porque de lá vem o nosso socorro. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a Bíblia fala que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E não desista do seu chamado. Existe alguém que está de pé. Eu estou repetindo, irmão, me perdoa que eu li de novo. Eu não vou parar o vídeo por causa disso, que já está finalizando. Então, Deus, na verdade eu li certo. O seu propósito é ganhar almas, que possamos olhar para o alto, né? E aqui mais embaixo diz: não desista do seu chamado. Existe alguém que está de pé por causa das suas buscas. Existem pessoas que estão de pé por causa das suas buscas. Deus quer te usar no meio das dificuldades. Não se conhece um escolhido em tempo de abundância. Um chamado é revelado no meio da crise. É verdade, né? Porque Deus, ele prova, né, quem realmente está em Cristo. Às vezes as tempestades vêm para ver onde a nossa casa está edificada. Se a nossa casa está edificada na rocha ou na areia. Então essas aflições vêm para provar se o vaso é de barro, se a obra é de Deus ou não. Na fartura, Faraó consegue administrar o Egito, mas em tempos de escassez, Deus levanta José. Amém? Então, que essa reflexão seja guardada no teu coração. Irmãos, essa palavra falou muito no meu coração, falou muito comigo, e que essa palavra venha te levantar, venha te animar, venha te renovar. Em nome de Jesus Cristo, que você possa estar de pé e pelo teu chamado, pela tua vida, pelo teu ministério, vidas venham se colocar de pé, venha se alcançar força da parte de Deus na tua vida. Você seja um canal de bênção, que você seja um canal de bênção. Deus venha te usar ainda mais. Não desista do teu chamado. Não abaixa a cabeça pelas coisas que falei em cima. Não abaixa a cabeça. Prossiga confiando em Cristo, olhando para Cristo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o homem, mas olhar para Cristo, olhar para o nosso Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Jesus diz: em meu nome sofrerão ambas perseguições, mas não tema, que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenham todos um ótimo dia, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.